Opa, boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Primeiramente, queria agradecer a presença de vocês, né, de todas e todos aqui. A gente começa hoje uma empreitada nova, é um projeto novo para o CELME, né? A Orlinda me deu esse espaço aí, a gente está pensando em trabalhar todo final de mês, última sexta-feira do mês, vai ter os Sabores e Saberes, ou Saberes e Sabores. É um projeto em que concilia, vai ter sempre uma palestra, uma apresentação e também vai ter uma degustação de vinhos e queijos, conforme os outros eventos. A gente trabalha com mais coisas também, mas a ideia é justamente essa, que criar um ambiente agradável, um momento assim que a gente possa discutir um tema da atualidade e, enfim, também pela arte da convivência. Eu acho que o CELME proporciona isso. Então, acho que a grande boa desculpa da gente estar aqui, para além dos vinhos e queijos, para além da conversa que a gente vai fazer agora, é também essa convivência, essa necessidade da gente dialogar, tudo bem? Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, espero que vocês se sintam à vontade, espero que vocês gostem mesmo, é feito de coração. E todo nascimento é difícil, todo parto, todo início é difícil. Então, nós vamos começando agora, tal... Vamos abrir os trabalhos e conforme for passando o tempo, vocês vão sentindo também qual é o propósito, qual é a intenção. E quero agradecer ao professor Douglas, que eu acho que dispensa muitas apresentações. O professor Douglas trabalha aqui no CELME há um bom tempo, pelo menos uns 20 anos, né, professor? 19. 19, ó, quase, bati na trave. E o professor trabalha principalmente com a história da cultura. Ele, sendo um culturalista, ele trabalha em várias áreas, trabalha com literatura, cinema, arte, acaba sendo transversal o saber com quem ele trabalha. Hoje, então, a gente vai emprestar muito das nossas vozes aqui para que o professor Douglas traga, né, um tema que acho que está muito atual, um tema que é recorrente na história do Brasil, não é um tema recente, é um tema recorrente, só que hoje ele ganhou uma proporção gigantesca. Então, creio que seja muito válido nós tratarmos desse assunto. O tema hoje é feminicídio, violência contra as mulheres, contra a mulher. E já é interessante porque, pelo que eu estou vendo, o nosso público é formado predominantemente de mulheres. E, se o professor me dá uma licencinha para falar um pouco mais apenas, a ideia aqui é trabalhar com esse tema, com a questão do feminicídio. Sendo nós dois homens, duas pessoas do gênero masculino, nós estamos emprestando a nossa voz para esse tema, porque a gente não consegue sentir na nossa pele exatamente como que são as condições em que as mulheres vivem, né? Em muitos casos de desprezo, questões de assédio, essas violências morais, psíquicas, físicas. Então a gente está emprestando a nossa voz como homens. E só lembrando que a gente vai abrir no final para alguma pergunta, para quem se interessar. Mas então, vamos começar, né, para valer. E aí eu tenho que falar um pouco menos, o professor falar mais. Bom, professor, boa noite. Fico muito feliz por o senhor ter escolhido esse tema, é um tema pinga-fogo, né? E, bom, como o senhor gostaria de abordar? Tá tudo bem com o senhor? Tá boa a água aí? Tá boa? Tá então tá bom, então vamos embora. Boa noite também, obrigado pela presença. Dentro dos nossos cursos de História da Cultura, a gente fala muito a respeito da questão da violência, que infelizmente é uma característica da nossa história da cultura, né? E como você lembrou bem, essa questão, nós somos dois homens falando da violência contra as mulheres. Ora, não vamos esquecer que o problema da violência contra as mulheres é um problema do homem. Exato. Né? As mulheres não são culpadas, evidentemente, as mulheres são vítimas. Portanto, a violência contra a mulher é um problema masculino. É o homem que tem que mudar esse comportamento. E por aí a gente já vê que tem um problema sério envolvido, que é a questão da educação. E nós sabemos também que são as mulheres, normalmente, que educam os meninos. Então, a coisa começa a ficar um pouquinho embaralhada, não é? Como é que essa violência se perpetua, Hildon? Isto é, se nós sabemos, estamos em acordo de que isso não pode continuar existindo, e por que continua? Nós estamos vendo aqui no CELME agora um curso sobre preconceito racial. E eu estou batendo muito nessa tecla. Isto é, o preconceito racial é um problema de educação. A escola está tentando fazer a sua parte. O governo está... leis que proíbem, etc. E por que continua? Porque se aprende. E onde se aprende? Basicamente, no ambiente familiar. As crianças chegam hoje na escola já com certos preconceitos.
já com uma certa visão das coisas. Então, atuar dentro da casa, do ponto de vista familiar, o governo não pode. O máximo que ele pode é investir na escola, para a escola mudar a cabeça dos futuros meninos e meninas. Mas nós temos o problema da escola, que é o problema da família. Então, hoje, trazer a família para a escola é uma coisa absolutamente fundamental. Até no nosso tema, até para educar o menino com relação às meninas. Porque a gente começa a perceber um certo tom agressivo já lá embaixo. 6, 7, 8 anos. Eu sou homem, você é mulher, então algumas coisas eu posso, você não pode, eu sou mais forte, tá? Então, se você não dá um tapa, etc. Quer dizer, começa lá. Então, as escolas têm um papel hoje absolutamente fundamental. Mas, para isso, é preciso aprender também. Os professores, eu sou professor de literatura, você é professor de filosofia, a gente não aprende isso na faculdade. Nós não estamos preparados para lidar com essa questão social, psicológica e tudo mais. Portanto, a própria formação dos professores vai ter que mudar. Vai ter que entrar agora na formação essa questão de como você arbitrar essa situação, como você, de certa maneira, organizar essa interação entre meninos e meninas na escola. Eu trouxe aqui até para a gente começar a nossa conversa, né, 2 matérias apenas que eu separei da semana passada nos jornais, né? O Brasil registra uma mulher agredida a cada 4 minutos. No fim dessa conversa nossa, 10 ou 15 mulheres terão sido agredidas no Brasil, com mais ou menos gravidade. Aqui, da nossa cidade, né, casos de violência contra a mulher aumentam 42,9%, né, de janeiro até agora. Janeiro, o ano não acabou ainda, né, 42,9%. Isso aqui não pode continuar. Quer dizer, apesar de todas essas discussões, apesar de todas essas informações, por que que isso continua existindo? Então, uma questão nova, a palavra nova, feminicídio, matar a mulher ou ser violento contra a mulher apenas pelo fato dela ser mulher. Não estamos falando de pessoas culpadas de alguma coisa. Uma mulher que praticou um ato violento e aí tem um revide. Não. Pelo fato dela ser mais fraca, então ela passa a sofrer violência, passa a sofrer humilhação, assédio e tudo mais. Então essa questão, essa palavra nova, eu acho que é importante. Né? Nós tivemos aí há 13 anos que foi criada a Lei Maria da Penha, né? e a Maria da Penha existe, está lá, né? Sim. Com problema, né? Como herança dessa surra que ela levou. Temos depois a Delegacia da Mulher, que é ainda um número absolutamente ínfimo, perto do tamanho do Brasil. Quer dizer, você tem que andar não sei quanto tempo para você achar uma Delegacia da Mulher. Mas, enfim, já começou a haver um processo. Né? E nós temos o Disque Denúncia, que também ajuda a fazer essa denúncia, porque o medo também é um elemento absolutamente fundamental. Uma mulher com filhos, né, que está sendo vítima de violência, ela vai à Delegacia da Mulher e dá queixa. Tá, vamos fazer. O marido dela pode ser até eventualmente passar um tempo preso. E quem sustenta a família? Mais ainda, quando ele volta, quem garante alguma coisa? Nós temos, inclusive, aqui em Jundiaí, um grupo de oficiais, um grupo da polícia, que dá essa assistência às mulheres que estão nessa situação. Mas meia dúzia, não é? É muito pouca gente. Então, a questão cultural do feminicídio, eu acho que agora veio à tona, antes tarde do que nunca. Não é? A mulher sempre, historicamente, teve um papel realmente secundário, submisso, e ela se protege como dá. A mulher é a criadora dos filhos, é aquela que protege, ela sabe que a vida dela, ela não pode se expor demais, porque, né, vai ter um resultado em cima das crianças. Então, esse aspecto cuidador da mulher, isso é absolutamente fundamental. E o homem se aproveitou disso historicamente, né, para fazer o que quisesse, para mandar e assim por diante. Então, vai. À medida que o tempo passa, o que nós temos? Nós temos as mulheres saindo um pouco mais de casa, né? Saindo um pouco mais de casa, podendo estudar. Eu sempre lembro da nossa escritora Lígia Fagundes Telles, não é? Sim. Que diz que ela foi a primeira, ela e mais uma, foram as 2 primeiras alunas da Faculdade de Direito de São Francisco. O resto era tudo homem. E quando elas entraram ali, as 2, você imagina, não é? O ambiente masculino e machista, não é? As pessoas dizendo, vocês vieram caçar marido aqui, não é?
E ela brinca que o pai dela falava isso, inclusive, para ela. Você vai fazer direito para quê? Para se casar? No fim, ela acabou se casando com um professor, sim. Ela acabou se casando com um professor. Mas a ideia é... E ela, me lembra até que eu, conversando com ela, ela foi fazer educação física. Sim. O que também era uma coisa assim meio surpreendente. Nós não estamos falando da antiguidade, gente. Estamos falando da língua que está viva. Não é? Estamos falando de coisa de 40, 50 anos atrás. Então, vai saindo, vai estudando, vai se preparando. Eu me lembro do tempo da USP, quando eu estava lá, a gente passava em frente, minha faculdade era muito próxima da Poli, né, de engenharia. Eu passava pela frente da Poli e você só via homem. Agora você quase não vê homem. Você vê muita mulher fazendo engenharia elétrica, engenharia disso, engenharia daquilo. Na São Francisco mesmo, grande número de mulheres. Então, em pouco tempo, as mulheres subiram, ascenderam essa questão de fazer um curso universitário. E foi a primeira grande revolução. Né? Isso mudou o campus. Mudou. Então, elas vão tomando de assalto esses espaços que eram tradicionalmente masculinos. E o que aconteceu com isso? Elas vão ficando autônomas financeiramente. Né? Vão ganhando. Vão fazer uma carreira. Uma vai ser médica, outra vai ser advogada, outra vai ser jornalista e tal. Conclusão, a relação dela com o homem vai mudando. Né? Ela não precisa necessariamente agora de alguém que a sustente. Então, a relação que vai se estabelecer vai ser uma relação afetiva. Né? Por isso, a crise, inclusive, do casamento no papel. Né? Não vai ser um papel que vai segurar duas pessoas. Então, as pessoas começam agora, de certa maneira, a conviver porque se amam, porque tem um laço afetivo. Acabou esse laço afetivo, cada um vai para um lado. Antigamente, não. Acabou o laço afetivo, e aí? Como é que ela vive? Não tem profissão, não tem para onde ir, etc. Tem que voltar para casa, tem que se submeter. Essa relação de dependência é que mudou historicamente. Então, a possibilidade da mulher ser autônoma deu a ela uma autonomia, inclusive do ponto de vista afetivo. Ela também pode escolher, porque antigamente ela era escolhida. Não era assim? Agora a gente fala para uma filha, né? Vê lá quem você vai escolher, não é? Porque pode escolher, que tem a possibilidade de escolher. Então... CELMI, Centro de Educação e Lazer para a Melhor Idade. É um espaço criado para ser um local de convívio e vivência em atividades de custos acessíveis a um amplo público, na faixa etária a partir dos 40 anos de idade. São mais de 50 atividades de grupos nas áreas de tecnologia, idiomas, arte, cultura, práticas orientais, atividades motoras, estimulação cognitiva e muito mais. A orientação de cada atividade é feita por professores especializados. Os participantes do CELMI reforçam a tendência atual pelo envelhecimento ativo e saudável da sociedade. E eu acho que assim, é uma ferida narcísica que nós tomamos, né? Nós homens, no nosso narcisismo, né? O homem ocidental, branco, com acesso a posses, ele teve uma ferida narcísica dentro de si, porque ele viu a mulher galgando espaços e chegando a territórios que eram predominantemente masculinos. E aí a gente tem que lutar com essa questão da instituição e é muito complicado. A gente está num caldeirão de informações assim que as pessoas costumam a não entender muito a importância dessas conquistas femininas. Exato. Mas aí que está a questão também da cultura, né? Entender o processo histórico. Porque a gente vê, por exemplo, que esse machismo ele se expressa violentamente em todos os níveis sociais, entre negros também. Sim. Entre negros também. Batem Desculpa te cortar. O feminismo negro surgiu, as mulheres... Dentro do ambiente, principalmente nos Estados Unidos, tinha o movimento Panteras Negras, que eram predominantemente de homens. Aí as mulheres começaram a relatar violências simbólicas e físicas dos homens negros em relação a elas. Exatamente. Aí surge o movimento feminino negro. Exatamente. Que é fundamental para se entender a sociedade dos Estados Unidos e a nossa. Né? Então, por isso que é interessante ver que não é só uma questão de cor, uma questão de etnia,
Quer dizer, a questão da constituição, do que você falou aí, da formação do homem, independentemente de onde ele é, da cor, etc. Foi histórico, foi sempre assim. Então, a mulher branca sofre, sim, a mulher negra sofre, sim, e a mulher negra também é vítima tanto do homem branco como do homem negro. Né? Então, vai ficando sempre por último na escala. Né? Essa questão do machismo, essa questão da possibilidade de exercer a violência. Então, por mais cultura que tenha, como eu estou falando, por mais estudado, etc., quando aquela sensação de estar sendo passado para trás, aquela sensação de que a mulher agora está mais realizada profissionalmente. Então, o ciúme, aquele ciúme doentio, né, se transforma numa violência absurda. Até poucos anos atrás se falava em matar em nome da honra. E pessoas eram absolvidas, né, porque matou num instante em que ele perdeu a consciência. Porque, agora, se a mulher matasse, ela vai presa. Sim. Mas o homem não, porque a questão da honra só tinha de um lado, não tinha do outro. Então, esses absurdos jurídicos, né, que havia, então essa possibilidade de mudar esse jogo, tudo isso nós presenciamos, a nossa geração presenciou. Por isso que eu digo um momento histórico muito importante. A gente lembrava de alguns julgamentos aí que os homens saíam absolvidos, né? Matou num instante que ele perdeu a razão e deu 12 tiros, né? Deu 7 tiros na mulher. Pô, o que é isso? A razão foi longe demais, né? Longe Sumiu, demais. Né? Como é que pode um negócio desse? Então, essa construção de uma nova ideia de mulher, né? Construção agora cultural, né? Construção de direitos humanos. Eu vejo, pelo menos até onde eu posso sentir, não é? Que o homem leva muito para esse lado da competição, Sim. da disputa. Ele não parece lidar mal, por causa dessa educação, que vem há tanto tempo, com a ideia de que, eventualmente, a mulher possa até ganhar mais do que ele. Ele dá muito peso para essa coisa. A mulher trabalha tudo. Hoje ela tem, de modo genérico, ela tem a possibilidade de escolher um companheiro. E se não der certo essa convivência, vão se separar. O homem parece não aceitar a ideia de que quem vai acabar o relacionamento é ela. É ele que tem que acabar com o relacionamento. E aquela velha história. Como você vai me deixar se eu amo você? Sim. Ela tem que dizer o quê? Mas eu não amo. Ponto final. Isso é motivo suficiente. Não, como eu amo você, você não tem o direito de não me amar. Perceberam como a gente faz o jogo? Aí pronto, aqui você agora é a megera, você que é a culpada da minha infelicidade. Eu vou me matar se você me abandonar. Não, daqui a pouco ele muda de ideia e tenta matar você. Né? Obrigado. Eu não vi nenhum homem se matar por amor, ao contrário, ele mata. Então é curioso você ver a construção disso, e eu acho uma coisa muito séria, a construção desse novo conceito de homem e conceito de laços afetivos. Nós confundimos durante muito tempo laços afetivos com casamento. E nós vimos que, na verdade, pode haver casamento sem laço afetivo. E o contrário, a história mostrou que também pode. Pode haver o laço afetivo sem o compromisso do casamento. O compromisso que eu digo passa a ser apenas um compromisso afetivo, não, né, escriturário, não do tabelião. Sim. Então deu uma possibilidade para essa juventude, para o pessoal mais jovem, muito mais responsabilidade. Não sei, outro tema que a gente poderia conversar, se eles estão cumprindo bem essa liberdade, né? Estão agindo bem, estão usando bem essa liberdade. Porque nós não tivemos essa liberdade que esses jovens têm hoje. Não, você é mais jovem, né? Você é mais jovem. Né? Nem tanto. Nem tanto. Não, você é mais jovem. Mas eu quero dizer, nós não tivemos essa liberdade e essa vinculação do casamento como realmente como uma coisa que é para sempre, que vai durar, etc., dava aquela sensação de uma prisão, vamos dizer assim. Eu nunca pensei assim, sinceramente. Não é porque eu estou casado há tantos anos, não é por isso. Mas eu nunca pensei nisso. Eu sempre pensei que o dia do casamento é o primeiro, não é o último. Então, a história começa lá, não acaba lá. Né? Agora estamos casados. Tá, então agora vai começar a nossa história. Então, você tem que construir essa história. Então, essa história vai ser construída. Né? Ela não vai terminar, ela vai começar. E muita gente acha que casou, acabou. Agora você é minha mulher e você vai me obedecer e acabou, e agora você é o meu marido, meu amo, né? E vai tal. Não,
eu acho que a mentalidade moderna é um pouquinho nessa ideia. Nós vamos construir uma história. Construir significa nós vamos mudar ao longo do tempo. Eu acho que nós deveríamos, já no ensino fundamental, mas sobretudo no ensino médio, introduzir esses temas assim, para discutir. Então, por exemplo, eu vejo às vezes o pessoal fazendo redação sobre temas que não tem nada a ver com o mundo deles. Ah, com certeza. Um está falando sobre mobilidade urbana, o outro falando sobre... Não, mas não está no horizonte deles isso ainda. A preocupação deles é com esses valores, esses comportamentos. Então, a redação, por exemplo, aula de português, aula de texto, livros que tratam dessas questões, eles não entram na escola, só entra livro didático. Sim. Não entra o livro quase para discutir outras questões. Então, é como se eles ficassem numa redoma de vidro e o mundo lá fora. Sim. Quando um tema de redação que trata, por exemplo, do feminicídio, que trata entra na escola, provoca um... porque a escola se pressupõe neutra. Não está na apostila. Sim, sim. Não está na apostila isso. Então, como assim? Vamos sair do programa? Como é que vai fazer? Então, eu acho que abrir mais a escola para esse diálogo com o que está acontecendo fora da escola. Está acontecendo uma série de discussões aqui e nós estamos, os nossos meninas estão fechados a isso. Então, lê jornal, por exemplo, que não mostrei. Sim. Eu mostrei isso aqui para eles, eles acharam, nossa, tudo isso? Tudo isso? Em que mundo você vive? Está com 18 anos, com 17 anos, não faz ideia de onde você vai entrar, por exemplo. Desse mundo adulto, da universidade. Esse é o mundo real, né? Esse é o mundo real. A matéria da semana passada, e você não viu. Então, será que, na verdade, essa depressão digital é causada por esse assédio masculino, que é uma outra forma de machismo? Será que o machismo está se expressando agora por ele? Eu não posso mais bater, não posso mais xingar, mas eu posso xingar pela internet. E que não é um xingamento público. Público, histórico. Não é mais um xingamento tete a tete, né? Sim, muito mais forte. Então, seria uma outra forma de violência masculina machista que se manifesta agora num meio novo e para a qual a mulher ainda não está estruturada para lidar. Eu não tenho dúvidas que é isso, porque eu acho que é daí que advém muito da questão do relacionamento abusivo. Exato. Os relacionamentos abusivos, porque o machismo ele não é uma explosão. Até a própria questão do assédio e do abuso, da questão do estupro, todas essas violências que pautam o mundo da mulher, não é uma coisa que rompe geralmente, é uma coisa construída aos poucos. Eu vou falar da minha experiência própria. Eu sou formada há 40 anos e eu agora sou uma pessoa aposentada, mas a minha vida inteira fiz oncologia ginecológica. Operei pacientes com câncer. E eu não posso falar para vocês aqui o que eu sofri, que eu não acho que isso seja bullying. Era violência contra a mulher pelo fato de eu estar exercendo uma atividade que teoricamente seria dos homens. Sim. Eu fui humilhada publicamente por isso. Sim. A ponto de paciente chegar para mim e falar, a senhora quer, nós vamos no fórum e nós vamos denunciar. Sim. E não é por maridos, não, por colegas. Colegas, né? Então, não tem nada a ver com o grau de cultura. Não é educação, é cultura, é cultural. Tem homens que têm dificuldade de admitir que nós não queremos ser melhores, queremos ser iguais. Exato. Muito. Né? Então, isso não depende de nível econômico, de nível cultural. Aquilo quando vem, né, é pré-histórico. Né? O nível cultural, às vezes, é pior. Porque o cara tem a consciência disso e ele exerce do mesmo modo. Exatamente. É muito pior. Sim. E como que o senhor concluiria, então, a fala em relação ao feminicídio e a violência contra as mulheres? Como que o senhor concluiria por hoje? Eu concluiria dizendo o seguinte, esse é um processo ainda em andamento, nós não sabemos exatamente como. As mulheres estão se unindo para isso é muito importante. Isso é muito importante. A união, a abrir o jogo, né, mas inclusive em casa. Né? Eu acho que os modelos elas estão criando nos filhos, precisaria já ser pautado por essa nova mentalidade. Então, a mudança de paradigma dentro de casa é muito importante. Quer dizer, que tipo de menino, que tipo de homem você quer formar no seu filho? Né? Provavelmente, outras pessoas da família não vão concordar, mas isso é uma guerra, isso é uma luta. Você vai ter que enfrentar isso aí. Né? Então, esse é o primeiro passo que eu diria, desde pequenininho.
Você vai mostrar isso aí. Mostrar como? Pelo exemplo. Né? Exemplo, não é só conselho, exemplo. Segundo lugar, o segundo espaço de atuação seria a escola. Então, trabalhar em escola, conversar na escola que você vai pôr seu filho, como é que eles lidam com essas questões. Eu não quero saber se eles têm apostila, se não têm apostila, se... isso toda escola tem. Eu quero saber como é que discute isso, se tem espaço ou não. Ou é só focado para o vestibular, já no 5º ano já está pensando em vestibular, aquela coisa tal. Não é uma boa. Nós nem sabemos daqui a 10 anos como vai ser o vestibular. Mas deve você começar muito antes. Isso não muda tanto no Brasil. Então, focar educação, liberar um pouco esses temas para a sala de aula. Será que a escola trabalha com temas interdisciplinares, com esses cruzamentos de temas? Chamam para conversar, para discutir? Isso é importante. Por quê? Porque vai afetar, inclusive, mais tarde, a escolha da carreira, vai afetar, inclusive, o que você quer ser mais tarde, etc. E terceiro, a organização das mulheres do ponto de vista político mesmo. Né, para aprovação de leis, para não deixar que direitos sejam relegados ao segundo plano. Sim. Exigir a absoluta falta de impunidade. Tem que punir mesmo, tem que ser rigoroso e batalhar por mais mecanismos como delegacia de mulher, né, como aplicação rigorosa da Lei Maria da Penha. Isso tem que ter mais. Eu ainda não vejo muito protesto com relação... Tem que ter uma delegacia de mulher em cada cidade, no mínimo. Pô, em cada bairro. Bom, mas o Brasil é muito grande. Sim, por isso mesmo. O Brasil é muito grande e tem muito problema. Então tem que fazer... A solução também tem que ser assim. Então batalhar por isso. Eu não vejo isso muito como pauta política, porque isso é suprapartidário. Mulher de um partido ou de outro são todas mulheres. Tem que ter alguma coisa em comum, não? Não é possível se transformar em inimigas. Então, eu acho que esses seriam os passos. Sou esperançoso? Sou. A gente só tem a agradecer pelo que o professor falou. Eu acho que o mínimo é uma salva de palmas. Né? Pô. Eu peço muito perdão. A gente vai estender isso a um horário maior e vamos continuar conversando aqui. O senhor toma um golinho? Vamos. Tá, então vamos fazer um brinde aqui para começar a abrir os trabalhos. Isso mesmo. Pô, desculpa, gente. Vida longa. Vida longa. Ai, desculpa.